Ok, já. Estamos ao vivo agora. Boa noite a todos que nos assistem. Agradecer a presença da professora Zenir, se assim permitir, professora, o Eugen, chefe de cozinha, sócio proprietário nos restaurantes mais antigos do município de Ilhabela. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre turismo gastronômico, a gastronomia da cidade de Ilhabela, as raízes, o que a gente pode empreender. E, professora Zenir, a nossa vocação, a nossa indústria, se assim dizer, eu acho que é até pesado falar em a vocação é o turismo. E o turismo e a gastronomia é experiência. Então, vamos apresentar um pouquinho o que a gente está falando aqui. Vamos iniciar. Hoje a nossa live é do turismo gastronômico. Eu vou conversar com a professora Zenir Dalla Costa, coordenadora dos cursos de graduação e extensão de gastronomia e pós-graduação de cozinha brasileira e cozinha avançada, todos no Senac de Santo Amaro. A professora Zenir tem um longo currículo entre mestrado, pós-graduado e especializações nessa área. Vai nos ajudar a entender como podemos explorar mais o turismo gastronômico da nossa cidade, Ilhabela, e uma das autoras do livro Cozinhando com Economia, cardápios, receitas e listas para as 4 estações. Então, nós estamos aqui também com o empresário de Ilhabela, Eugen Schuff, formado em gastronomia pelo Senac, sócio proprietário do restaurante Viana, que vai poder falar um pouco para a gente sobre a realidade da gastronomia da nossa cidade. Então, obrigado. Primeiro as mulheres. Zenir, Oi, boa noite. Eu agradeço muito pelo convite. Proprietário do Melhores Restaurantes. Pode falar. Oi, Luizinho. Boa noite. Desculpa, cortou um pouco a sua voz, mas eu agradeço muito o convite. É um prazer falar com vocês, falar sobre Ilhabela, que é um lugar tão lindo, né, tão atrativo turisticamente falando, e que tem uma gastronomia já muito representativa e muito gostosa de se provar mesmo. Obrigado, a palavra com você. Boa noite, Luizinho. Obrigado pelo convite. É um privilégio muito grande estar ao seu lado. Uma pessoa que sempre lutou aí pela capacitação de mão de obra dos jovens da cidade. E um prazer enorme estar do lado da Zenir, que foi minha professora. Currículo, um gabarito enorme. Autora desse livro maravilhoso que eu me presenteou aqui, ó. Tem um conteúdo muito interessante, Cozinhando com Economia. Então, é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Obrigado. Vamos lá para as perguntas, né? Professora Zenir, a principal vocação de Ilhabela é o turismo. A maioria do público que nos visita vem em busca de destino de sol e praia. Na verdade, a gente luta. Lógico, nós temos que ter a balneabilidade, nós temos que ter o acesso, nós temos que ter uma mobilidade urbana, mas o Eugen, que é do segmento, sabe, se tiver sol ou final de semana, é o nosso maior marketing, na verdade, né? Mas temos muito potencial para explorar outros segmentos, como a gastronomia, por exemplo, oferecendo uma experiência mais completa para os turistas. Pensando nisso, como podemos valorizar a gastronomia de Ilhabela como um produto turístico? Assim, como você enxerga de maneira mais profissional? Você já conhece, o Eugen vive isso o tempo todo, ele vai falar também um pouquinho disso, qual que é a visão dele, mas como que você, para fazer mais turístico, potencializar isso? Bom, Luizinho, o destino já é maravilhoso, né? É difícil a pessoa ir para Ilhabela sem pensar nas praias e no sol. Mas a gastronomia tem ganhado corpo na questão turística, né? Ela tem atraído muitas pessoas. Tem muitas pessoas hoje que viajam para comer bem, para ter experiências gastronômicas. Como a gente estava conversando, já tem uma gastronomia interessante, tem os mariscos, né, os produtos, o azul marinho, os camarões, os produtos que as pessoas buscam quando vão à praia mesmo, e o que precisa sempre é qualificar, né, qualificar a mão de obra para a cozinha, para o serviço, porque quando você vai para comer, você quer toda a experiência que envolve a gastronomia, e essa experiência depende muito da qualificação da mão de obra. Os produtos a gente sabe que estão aí, que são frescos e gostosos. O que precisa é qualificar a mão de obra
e usar o marketing, mostrar para o turista que essa é uma vertente de Ilhabela, que tem essa gastronomia diferenciada, que tem pessoas preparadas para recebê-lo, e o turista com certeza vai. Eu acho que é fundamental. Hoje o Eugen é sócio proprietário, Eugen, você como chefe, enfim, como você enxerga hoje para a gente potencializar essa questão da gastronomia? Para você é um desafio, né? Agora hoje tem as redes sociais, o Eugen ele manda os vídeos, né, dos pratos, isso chama a atenção, a gente sempre fala. Como você acha nesse momento até de pandemia, para valorizar a questão da gastronomia no município de Ilhabela, qual que é a sua visão aí, referindo o que a professora Zeni falou da capacitação? Eu acho que a cena gastronômica da ilha já é bem rica, né? Eu acho que só é um diamante a ser lapidado. Já tem uma quantidade muito grande de restaurantes. Eu converso muito com meus clientes e eles comentam que um dos motivos que fazem com que eles venham para Ilhabela é a variedade e a qualidade dos restaurantes. Mas a gente sempre pode buscar melhorias, né? Seja na capacitação, na divulgação. Eu friso muito na capacitação de experiências, focar em comunidades tradicionais. Eu acho que tem muita coisa a ser feita, mas a gente tem que valorizar tudo que a gente tem aí e vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos, né? Então, eu também tenho essa visão que é fortalecer o que existe. Eu acho que e usar o marketing. Hoje o marketing é fundamental, né? Então, eu acredito, os técnicos, vocês têm nessa área, que a Ilhabela ela poderia explorar um pouco uma questão mais de marketing sobre isso, e aí vai entrar na segunda pergunta, em que aí você já vou emendar ela, nessa linha, qual o diferencial gastronômico, né? Você falou que, né, você tem muito restaurante, você falou que os seus clientes realmente essa riqueza gastronômica, mas qual que é o diferencial? O diferencial, por exemplo, das outras cidades que são litorâneas também, que é vamos dizer assim, o nosso forte. Qual que a característica primordial que você sente na nossa gastronomia aí? Na minha opinião, é uma experiência completa, né? A pessoa, só o fato dela estar aqui, ela já está muito mais sensível à qualidade do que a gente tem a oferecer, entendeu? Então, a pessoa está comendo com vista para o mar, sabe que o peixe é da região, que tem toda uma história por trás daquele prato que a gente serve. Então, isso é um grande diferencial, entendeu? Acho que a gente pode lapidar um pouco mais na questão de capacitação do jovem e capacitação da mão de obra e reciclagem, porque a nossa mão de obra é muito boa. Tem excelentes cozinheiros pela Ilhabela inteira, mas é sempre legal reciclar, entendeu? Sim. A gente sempre, professor, a gente sempre fez aquele pedido, tem um programa do Estado, Via Rápida, né? A gente fez aqueles cursos rápidos, são produção alimentícia, hospitalidade, atendimento, né? São carretas que vêm para fazer cursos rápidos. Isso ajuda bastante também a comim, garçom, barman. A gente tem que isso, na verdade, é o suporte todo para ter a gastronomia com qualidade. Você falou que fez o seu curso em Água de São Pedro, né? Foi. A nossa visão, a visão que nós acreditamos é que deveria no município de Ilhabela ter uma faculdade de gastronomia. E eu queria que você falasse um pouco da experiência que é você, assim, o que mudou São Pedro, o que é ter uma faculdade de gastronomia dentro de uma cidade. São Pedro é uma cidade que ela começou a ter aí um crescimento turístico, uma qualidade do atendimento, e eu queria que você colocasse um pouco disso, que alguém falou da capacitação, o que é para uma cidade ter uma faculdade de gastronomia, não só na questão de qualificar o seu profissional, mas também na questão turística, de movimentar a cidade. Em Águas de São Pedro, a Faculdade de Gastronomia e Hotelaria, né, o Senac em Águas de São Pedro oferece esses dois cursos. Mudou totalmente a cidade. Primeiro porque a gente
leva para a cidade muitos jovens, né, em busca de qualificação, de estudo, leva muitos profissionais, porque daí a gente tem muitos professores, pessoas que têm vivência na área. E isso enriquece todo o entorno, né? Porque esses jovens são estagiários nos restaurantes no primeiro momento, depois passam a ser funcionários, acabam virando chefes. Isso movimenta as famílias desses jovens que vão conhecer o lugar, que vão visitar. O nome da cidade também é bastante divulgado, né? Isso aconteceu em Águas de São Pedro, Campos do Jordão também, a Faculdade de Gastronomia tem bastante impacto na cidade, nessa movimentação. Então, mesmo fora do período de inverno, que é a alta em Campos do Jordão, a gente mantém um número grande de alunos na cidade, de familiares que visitam, e mantém a qualidade da cena gastronômica, como o Egan falou. São profissionais, são alunos, são pessoas buscando e trocando experiências, né? Isso enriquece qualquer região. Eu acho que para qualquer curso, para qualquer faculdade, tem esse efeito, né? De levar conhecimento, de enriquecer o local e levar pessoas, né? Movimentar. Sim. Olha, você que... Pedindo licença, gostaria de complementar uma coisa. Além disso, dá a oportunidade dos jovens da região não precisarem sair da cidade para buscar uma oportunidade, entendeu? Eu, por exemplo, felizmente eu tinha condição na época, não deixei de trabalhar em nenhum momento quando estava na faculdade, voltava todo final de semana para dar conta do movimento aqui do restaurante, mas eu penso que os jovens da nossa região têm que ter essa oportunidade. Se eu não me engano, tem uma menina de Castelhanos que ela está fazendo faculdade. Imagina se a gente tivesse jovens das comunidades tradicionais podendo fazer curso de gastronomia aqui em Ilhabela, entendeu? Então, isso iria enriquecer como um todo. Seria muito interessante. Eu ia falar justamente disso, né? Não. Assim, eu saí de Ilhabela, mas eu fui mais perto. Eu fui pertinho, fui Caraguatatuba fazer arquitetura, né? O Eugen já foi para São Paulo. Além de você oportunizar, porque o que o Eugen falou, a maioria trabalha para poder conseguir pagar os estudos. Hoje nós temos, graças a Deus, um orçamento muito bom. A nossa cidade é a 13ª cidade mais rica do país. Nós temos praticamente alguns milhões de bolsa de estudos, e a gente ia permitir que os nossos jovens estudam. É que essa logística de ir para São Paulo, para outras cidades, acaba inviabilizando. Então, além de você proporcionar para os nossos jovens uma qualificação melhor, você também, uma faculdade vai proporcionar uma movimentação na cidade, né? Tirar ela da sazonalidade, porque na alta temporada, alguém sabe, se tiver sol, aí, janeiro, dezembro, e fevereiro e março é a nossa alta temporada. Julho também é bom, mas a gente vai conseguir tirar da sazonalidade e qualificar. É uma briga incansável nossa de tentar trazer um turista com uma maior qualidade e não uma quantidade. E a capacitação, a faculdade é fundamental para isso. Voltando para a realidade bem local, aí volta para o Eugen, a utilização de produtos locais pode agregar na qualidade do turismo. Essa também é uma forma de incentivar a economia, comprando os produtores locais, assim, como, de alguma forma, o trade, a gastronomia, o poder público, ele poderia... os empresários já fazem isso, mas qual que seria... Como agregar isso, né? De que maneira agrega isso, você comprar local, essa história, né? E se poderia, Sim. de alguma forma, potencializar isso? Qual que seria a forma mais profissional de a gente conseguir ajudar o empresário, ajudar as nossas origens, porque, como a Zenine falou, o nosso produto é in natura, são os frutos do mar. Olhem, você como restaurante, eu queria que você falasse um pouquinho da realidade local que você faz, a parte o que você faz, depois a Zenine a questão profissional e aí um pouquinho mais acadêmica desse ciclo fundamental sustentável da economia. Eu vou começar contando a história de uma comunidade que eu compro peixe, que é a Serraria, e a gente tem uma relação muito legal, que o meu avô comprava peixe do vô, meu pai ainda compra peixe do pai, eu compro peixe do neto. Então são 3 gerações
de parceria, né? De compra de um produto local e valorização. Na minha opinião, já tem todos os restaurantes da ilha, seja do Bonete, de Cacerianos, já tem essa parceria, essa valorização do produto local, que são os pescados, mas eu vou além, eu acho que a gente tinha que criar condições de agregar valor ao produto das comunidades tradicionais. Tem várias técnicas de defumação, tem uma série de coisas que podem ser feitas para tanto ocupar o tempo das pessoas, que às vezes vira o tempo, então tem opções de fazer outras coisas e também de agregar o produto deles, entendeu? Tem a opção também de fazer plantio, incentivar a produção de mandioca para fazer farinha. Tem uma série de coisas que já são feitas, mas que podem ser mais divulgadas e mais bem aproveitadas. Eu acho que aí já vai para você na parte acadêmica, professora, né? O que é fundamental disso, né? Com essa troca de experiências e essa movimentação da economia local, da parte mais acadêmica. Bom, o Aigan falou de uma coisa muito importante, que é essa parceria entre o empresário local e o produtor. Essa parceria já existe. O que precisa é agregar a percepção de valor no produto local. Porque daí o turista, quando ele chegar no restaurante do Aigan, ele não vai querer alguma... Eu brinco até com os meus alunos, eu falo para eles, vocês não vão chegar no litoral de São Paulo e pedir salmão com qualquer molho, porque salmão você come em São Paulo vindo congelado do Chile. No litoral de São Paulo, você vai comer um peixe do litoral de São Paulo. Então, a sustentabilidade é a palavra da vez agora. Isso é uma questão de sustentabilidade. Então, valorizar o produto local, mas a gente tem que fazer com que o turista ele tenha essa percepção de valor. E aí entra o marketing, como você falou anteriormente. Se a gente der valor, se a gente divulgar esse produto, as pessoas que vão procurar a gastronomia, elas já chegam com essa ideia. Eu quero comer o peixe da comunidade, desculpa, Olga, eu não me lembro o nome da comunidade. Tem comunidade. É isso que é interessante. A gente vê o que aconteceu com alguns produtos do norte do Brasil, ou com o queijo da Serra da Canastra, que é um ótimo exemplo. Os chefes em São Paulo começaram a falar desse queijo, a usar esse queijo, a brigar para ter a possibilidade legal de usar um queijo de leite cru de um estado para outro. Esse queijo ganhou uma notoriedade nacional e ele já tinha um valor, os empresários locais já utilizavam, mas nós, de fora, a gente não tinha percepção desse valor. Hoje em dia existe essa percepção de valor e as pessoas pagam por esse queijo e se vão para a região, elas querem comer alguma coisa com o queijo da Serra da Canastra. Então, o que a gente precisa fazer nesse produto local, que já é tão bom, que já existe essa parceria, é dar ao produto a percepção de valor. As pessoas que não estão aí, que estão fora, elas precisam ir para a Ilhabela querendo comer o peixe específico da comunidade tal, que é servido no restaurante Y. Então, eu acho que o grande segredo para essa valorização. Bacana, que a gente tem que usar o produto local, não há dúvida. Isso é a palavra da vez, a gente tem que falar de sustentabilidade, vai melhorar a qualidade do produto, não tem como um peixe que vai de São Paulo para o litoral chegar numa condição melhor do que o peixe que está aí do lado, né? Então, o que a gente precisa fazer é que as pessoas cheguem aí cientes de que estão aí, que o produto bom é da região e que queiram comer esse produto, estejam dispostas a pagar por ele. Porque valorizando o produto, o produtor vai conseguir se especializar, fazer de uma melhor maneira e conseguir ter mais produtos ainda, né? Olha que legal. O Daniel Carvalho, amigo nosso, ele acabou de falar. Ele tem uma produção de vieiras, né? Sua produção de vieiras, mas não temos nenhum apoio. É o que o Eugen falou e você, professora, eu acho que aí tem que entrar o poder público de alguma forma para incentivar. Uma coisa que nós tentamos alguns anos atrás, mais ou menos uns 4 anos atrás, fazer uma relação, catálogo de quais são os produtos que nós temos, as estações, porque seguem as estações, e os pratos, para a gente
tá? Eu não achei a palavra, era tombar, fazer um tombamento. Ou, se não fazer um tombamento, inserir na própria grade curricular e pegar ajuda da associação comercial. A gente fez uma fala com o secretário de turismo, tanto de Brotas e tanto o secretário de turismo de Socorro. Ele falou, olha, o privado, né, o trade turístico tem que falar e determinar como nós vamos trabalhar. Então, o que o Eugen está falando é o que a maioria dos restaurantes trabalham. Acho que é fundamental a gente fazer alguns incentivos para as comunidades tradicionais, tentar um entreposto de pesca adequado, fábrica de gelo, tentar regulamentar as embarcações dos caiçaras, porque geralmente trabalha, de alguma forma, incentivar o artesanato e fazer uma prévia, uma compra antes, porque não é toda hora que tem o pescado, então ele conseguir, de alguma forma, viver disso. A maioria dos pescadores, eles têm duas atividades, ou eles são marinheiros e pescam. Os pescadores, a maioria, são das comunidades porque eles são obrigados a ir voltar, eles vivem disso mesmo, e a gente sabe que tem época do ano que é muito difícil ver, porque o Mar tá grosso, não tem peixe, e o custo de vida não é barato, né, o diesel. Então, o que a gente precisa de alguma forma é fortalecer isso para que as tradições, as gerações não mude, né? Porque ele tem que ter orgulho de morar numa comunidade, de orgulho de fazer a sua atividade, e ele falar, eu sei que o meu filho vai viver disso, o meu neto vai viver disso, porque tem que ter um incentivo. E existe uma lei específica para as comunidades tradicionais, isso é fundamental. A gente vai para a pergunta agora, professora. O que pode ser implantado, que é essa questão de política de incentivo para desenvolver o setor? É mais ou menos isso que eu falei. Uma coisa que você vê aí, você tem toda... quais são as políticas que podem melhorar o setor, melhorar a cadeia de restaurantes? Qual que é uma ação que acontece? Pode ser da iniciativa privada, de associações, que você acha que é fundamental, que dá muito certo, que aí é um exemplo que dá muito certo. Luizinho, você estava falando da importância da interferência do poder público para que o produto local e a cena gastronômica local seja valorizada. Um exemplo disso, um exemplo muito claro disso é Santa Catarina. Santa Catarina, o Estado toma conta da produção da ostra. Via satélite, eles controlam tudo. Se tem Mar Vermelho, não deixa a ostra sair do Estado. O Brasil, quase que como um todo, consome ostra de Santa Catarina. A gente tem uma produção bem menor aqui, né, em Cananéia, e em São Paulo é mais fácil a gente ter uma ostra de qualidade vinda de Santa Catarina por conta deste controle do governo do estado, do que a ostra de São Paulo ou do Nordeste. Então, o poder público tem muito mais possibilidades, né, tem mais poder mesmo, na interferência, e também tem que fazer a junção dos grupos, né, tem que fazer um projeto bem feito, unindo o empresário, unindo o produtor, e através desse projeto descobrir qual que é o perfil gastronômico, a cena. Aí em Ilhabela a gente já sabe, né, são esses produtos do mar, né, tem produtos de muita qualidade. Depois disso, identificar o público desejado, esse turismo de qualidade que você falou, e trabalhar para atender os desejos desse público. Então, se você já tem um produto, você tem um público, tem que fazer um projeto para treinar mão de obra, para fazer a experiência que esse público deseja, tem que fazer um projeto para divulgar isso, para que esse público conheça a experiência que pode ter em Ilhabela. Então, na verdade, tem que juntar o grupo, poder público, empresários, produtores, e fazer um trabalho em conjunto para divulgar e atrair o bem que vai ser para toda a comunidade. Então, uma faculdade, uma instituição de ensino pode fazer muita diferença? Pode, faria muita diferença, mas vai ter que ter esse grupo maior trabalhando. A gente tem o Peru como um grande exemplo na gastronomia. No Peru, alguns chefes se uniram ao poder público, foram ensinar as merendeiras a produzir alimentos a alimentação com técnicas adequadas, o produtor a plantar e produzir os alimentos com uma qualidade gastronômica maior, e o Peru virou, assim, a referência gastronômica da América Latina. Então, o Peru está na nossa frente quando a gente fala em gastronomia. O Eugen deve
conhecer o Gaston Acúrio. Então, o que ele movimentou no país todo por conta da gastronomia foi muito, muito importante, economicamente, culturalmente falando. O país tem uma outra valorização, uma outra visão no cenário internacional, e atrai muitos turistas por conta da alimentação, além de tudo mais que tem lá, Machu Picchu e outros lugares, né? A gastronomia do Peru, inclusive, é uma das mais famosas, realmente, né? O ceviche, os pratos, o entreposto de pesca é muito bacana. E uma das coisas que você está falando para produção local, agora eu vou passar uma notícia de primeira mão. A minha esposa, ela é engenheira ambiental, ela sempre fala do SIM, né? E o SIM, o que é? O certificado de vigilância para você conseguir beneficiar o nosso pescado, para a gente conseguir inserir na própria merenda, e chegou essas 2 últimas semanas na Câmara, ou seja, talvez para o próximo ano, se tiver aí uma política pública, a gente vai conseguir inserir isso, é o maior incentivo, porque imagine imagine a gente conseguir filetar, né? E conseguir comprar o pescado da nossa própria comunidade e colocar, aí você vai ter uma economia. Então, acho que esse é o passo fundamental para a gente assim, conseguir estruturar a nossa economia de pesca e isso valorizar. Então, é um trabalho que a gente tem que colocar. Eu conversei com alguns pescadores, tentar aprovar ainda esse ano, e sim, depois fazer um manual de regulamentação, porque se esse produto fresco tem que tomar cuidado, como vai, né, armazenar, como vai a manipulação de tudo isso, mas assim, é fundamental. Imagina, a gente compra peixe de outros locais, sendo que a gente poderia comprar. Então, isso vai evoluir muito dessa questão do local. Agora a pergunta para os dois, vou passar primeiro para o Eugen. O incentivo aos festivais gastronômicos pode contribuir para essa valorização? Qual que é a melhor forma desse modelo em prática? Podemos valorizar a cultura caiçara através de turismo gastronômico? Eugen, fala um pouquinho dos festivais. Os festivais, eles conseguem, eu sou super favorável, mas você ajudar nessa questão da gastronomia, é um momento onde o trade se junta. O que você acha na questão dos festivais gastronômicos, se ele pode contribuir para o fortalecimento do turismo gastronômico do município de Ilhabela? Não tenha dúvidas, né? Os festivais, eles movimentam muito a economia, movimentam o meio, né? Traz chefes de fora, tem concursos, tem cursos, traz a importância da valorização da gastronomia para a população local. Eu acho importante, e na ilha tem bons festivais. O Festival do Camarão é muito legal. Muito bom. Ele acabou tornando um formato mais de rua, né? Mas a gente está trabalhando, inclusive esse ano, já para a edição desse ano, por conta da pandemia, foi adiado. A gente está trabalhando para fortalecer os festivais nos restaurantes e não só na rua. Eu acho assim, imprescindível. E até caso tenha uma faculdade, alguma coisa, cursos, os festivais podem motivar os alunos dos cursos a participarem de concursos e ganhar notoriedade. A gente tem aí o Tonhão, que ganhou um concurso há muito tempo atrás, hoje em dia ele é referência na gastronomia da cidade. Tem a Renata Vanzetto, que começou a carreira ganhando um concurso de chefe amador no Festival do Camarão, e hoje em dia não tem nem o que falar dela, é sucesso aí, muito conhecida. E eu acho que é muito importante, sim, os festivais movimentam muito. Uma das coisas que a gente fez contato, né, nos festivais, a partir do momento que a gente entrou no mandato de vereador, que com o festival ele estendeu, a gente conseguir trazer uma capacitação para as escolas, assim, né? Então é fundamental. E hoje eu fiz contato com o secretário de Educação, agradecer ao João Paulo, ele me respondeu prontamente aqui. Nós temos 56 merendeiras, 64 auxiliares, e nós temos 43 unidades educacionais municipais e estaduais que fornecem merenda para os nossos alunos. Nós temos aí, se for ver, mais ou menos 8.000 alunos que recebem, agora devido à pandemia não, mas recebem de alguma forma uma alimentação, né? E você
né, como professora, como você enxerga, né, assim, nós temos 8.000 refeições, vou falar um pouquinho, pulando aqui da questão dos festivais, depois eu volto, mas quanto é fundamental você já ter uma capacitação para essas merendeiras, um cardápio adequado, seguindo um acompanhamento de uma nutricionista, mas também já valorizando, lembrando que Ilhabela é uma cidade gastronômica, né, um potencial gastronômico, é uma cidade de vocação turística, e assim, o que a gente pode fazer, professora, para capacitar as nossas merendeiras e, ao mesmo tempo, levar uma questão de capacitação de potencial. Fala, olha, Ilhabela é turística e Ilhabela pode se tornar um potencial gastronômico. Como você acha que a gente consegue fazer essa ponte e essa relação? Olha, Luizinho, isso que você falou há pouco sobre a utilização dos peixes locais na merenda nas escolas já é um grande passo. Você utilizar produtos locais, da cultura local na merenda, você vai ensinar essas crianças a valorizarem esse produto, né? A valorizarem a sua cultura, ter orgulho da sua cultura. Foi basicamente por aí que começou a mudança no Peru, quando o Gaston começou a ensinar algumas técnicas de gastronomia para as merendeiras. Então, é necessário investimento, é lógico, que o Eugen falou, que as pessoas precisam ter reciclagem, isso é importante em todas as áreas, e na cozinha também. Então, essas merendeiras, as assistentes de cozinha, deveriam ter sempre esse tipo de reciclagem, de qualificação profissional. Às vezes não precisa ser um curso de cozinha, mas pode ser um curso sobre manipulação segura, principalmente se forem trabalhar com esses peixes, produtos frescos. Ter acesso a cursos, a conhecimentos extras é muito importante. E da merendeira, a criança aprende, a criança leva para casa, ensina para os seus pais o hábito de comer produtos locais, isso vai aumentando a valorização cultural regional sempre. Mas uma parceria com escolas de gastronomia, com instituições, para fazer esse treinamento também ajudaria muito na cidade, né? Eu acho que nem chega a ser um treinamento, mas sim um rever o conhecimento, rever sistemas para fazer isso tudo direitinho. Tem escolas, depois se o Og quiser complementar, eu fiz um projeto que cria a obrigatoriedade de composteira nas escolas, né? E aí, a maioria das escolas, a gente também tem um projeto de horta. Tem escola... Isso é muito legal. Da armação, o seu Clélio, inclusive, pré-candidato com a gente aqui, a horta faz a comida, ele vai buscar o peixe, e é uma região do restaurante do norte, onde o Eugen tem um restaurante Viana, assim, o almoço lá é com tempero local, é muito legal, porque a pessoa come e tem essa experiência com as crianças. Eu acho que isso é fundamental também, trazer para dentro. Março, que é o mês da cultura caiçara, a gente faz os pratos típicos, né? Mas só fica no mês de março. Para todas as redes e fazer uma grade curricular no ano. Olha, você ia completar alguma coisa da questão da... Não, eu queria agradecer os pezinhos de alface que o Clélio às vezes manda para mim, lá da horta da escola. Sempre que eu posso, eu ajudo lá na festa junina ou alguma coisa. E eu acho que, em relação aos cursos, é importante sim os cursos de graduação, mas os cursos técnicos, seja cozinheiro básico, garde-manger, curso rápido de garçom, de comim, bartender, tem aí lembrando do Davi, lá do Cura, que faz um trabalho muito legal para cursos de barman e de garçom. Bartender, exatamente. Eu acho que o curso de graduação é importantíssimo, mas os cursos básicos também são tão importantes quanto, entendeu? Essa era a sexta pergunta, né? A professora Laura Laganá, né? Ela é professora,
presidente do FATEC ETEC. A gente há alguns anos fez contato com ela para trazer esses cursos. E é possível, com o orçamento que nós temos, você fazer um convênio com o FAT, que é a fundação da Paula Souza ETEC, e você oferta isso. O que o Eugen está falando é justamente, em vez de você ter uma carreta que vai ter aula de produção alimentícia, você ter o quê? No contraturno das escolas, ou seja, nós temos aí 43 unidades escolares, no contraturno você oferecer essa capacitação técnica. Por exemplo, básica, armazenamento, manipulação, cortes, isso é fundamental para a gente conseguir qualificar nossa mão de obra. Olha que legal, você qualifica gratuitamente, tá, gente? Estou falando para trazer curso da FATEC ETEC gratuito para a nossa população. Você vai conseguir que essa pessoa consiga ter mais renda, emprego, ou seja, ele vai ganhar melhor para poder fazer isso. O empresário, como o Eugen, você vê aí, tem o Manjericão, o Edinho, tem todo o Carlão, vai ter uma mão de obra qualificada, ele vai se sentir melhor, o atendimento vai ser melhor, ele consegue agregar esse valor dentro do produto dele. Então, e é o que nós buscamos. Na minha visão, a gente está há alguns anos tentando trazer isso. A gente começar, lógico, a faculdade, ela demora aí para você licenciar, fazer o chamamento uns 2 anos e meio. Mas o que o Eugen falou, os cursos, eu consigo, em 45 dias, usar já as escolas existentes, as cozinhas existentes, tem cozinhas para começar a dar esses cursos, e aí você faz um link, você faz uma conversa entre o trade, junta da associação comercial, o pessoal da gastronomia, e fala, olha, cria-se praticamente uma obrigatoriedade de você chamar todos os funcionários, falar, olha, vamos manter, hoje vamos ter uma aula visual, uma ação no Viana, depois vamos ter lá no Ilhaçu, depois, para você conseguir chamar todo o trade, isso é fundamental. Eu acredito também nisso, Eugen. Então, o Eugen falou que isso é fundamental, e além de ser fundamental, é mais rápido implantar. Pode falar. Não, às vezes nem é necessário que as pessoas façam a graduação, né? Para o assistente de cozinha, não precisa se preocupar em fazer a graduação. Um curso técnico vai atender mais rapidamente o mercado. O Centro Paula Souza, aqui em São Paulo, tem o curso técnico de gastronomia, que é muito reconhecido. Muitas vezes os chefes de cozinha, que a gente conhece por estar nesse meio, eles me ligam e me falam, me indica alguém de curso técnico, porque o Senac também tem cursos técnicos de gastronomia, porque é para cargos mais básicos. Ou me indica alguém que fez o curso de tecnologia em gastronomia, porque eu quero que seja um sous-chefe e depois vá aprender a chefiar a cozinha. Então, tem diversos cargos dentro da cozinha e dentro de um estabelecimento comercial, e os cursos técnicos atendem a grande maioria deles. Então, cursos técnicos bem elaborados, de instituições boas, fazem uma mudança de mercado, de mão de obra, bem consistente. Qual que é o tempo mínimo dessas graduações, né? Tem a faculdade de gastronomia, e quais são o período desses cursos? Então, a gente tem, isso eu vou falar pelos nossos do Senac, né? O curso de tecnologia em gastronomia é uma graduação de 2 anos. Cursos de tecnologia são graduações rápidas, para atender rapidamente o mercado. Curso técnico tem de 1 ano e meio, tem de 1 ano, e tem cursos como cozinheiro básico de 6 meses, que eles já formam um profissional muito capaz, né, de seguir as ordens que o chefe vai dar. Então, o chefe vai falar, você vai fazer assim, assim, assado, e o cozinheiro básico, ele vai saber seguir essas orientações todas, ele não vai precisar de um chefe em cima todo o tempo. Então, existe diversos níveis de curso para as necessidades dentro de um estabelecimento. Muitas vezes um dono de restaurante, ele nem quer contratar alguém formado em gastronomia, porque ele não quer ter um chefe, ele precisa de auxiliar de cozinha. E aí tem a diferença do que o aluno já estudou, do que quer receber, né, da questão do pagamento desse valor mesmo. Até porque o Eugen vai ter que fazer isso, até que é um guarda-chuva. Se você tem um chefe, você tem quantos auxiliares embaixo de você e quantos ajudantes. Então, na verdade, um chefe tem que ter uma equipe, hoje, na média, quantas pessoas um chefe tem que ter uma equipe? 5, 6 pessoas? Depende do... Depende do empreendimento, né, de quantas pessoas o restaurante vai servir.
mas geralmente é um organograma, né? Tem um chefe que vai ser líder de uma equipe. E aí, o Oigan, acho que pode falar pelo restaurante dele, né? Que daí ele já tem uma estrutura montada. E cada estabelecimento vai pedir um organograma. Alguns ajudantes de cozinha, geralmente 1 ou 2 cozinheiros, o chefe, que vai ser um chefe executivo, que vai cuidar do cardápio, das compras, dos pedidos. Então, tem que ser uma pessoa mais gestora do que quem vai pôr a mão na massa lá na cozinha mesmo. Hoje, atualmente, quantos colaboradores? A pandemia, muita gente aqui, Ilhabela foi a cidade que mais desempregou. Foi uma triste realidade na questão da pandemia, a gente não tem indústria, então agora que está voltando a atividade. E passar uma notícia boa, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 21, o Dória, né, o governador, já decretou 8 horas de jornada, então era 6 horas, então tem gente que atende na hora do almoço, na hora da janta, consegue trabalhar com uma tranquilidade maior. Agora vamos pedir a agilidade da prefeitura, ela modificar o decreto já amanhã para a gente conseguir trabalhar. Olha, hoje um chefe, mas aí, quantos colaboradores hoje você trabalha aí? Varia muito de acordo com a alta e a baixa temporada. A gente faz um esforço muito grande para manter todo mundo, porque aqui no Viana, felizmente, a gente tem um ciclo, né? Vai fazer 60 anos o restaurante, então eu só sou um grãozinho de areia nessa história, eu tô à frente mesmo há 10 anos, então a gente vem de uma história muito, muito antiga de treinamento, de capacitação, mas aquela capacitação raiz mesmo. Então tem cozinheiros espalhados por restaurantes da Ilhabela que passaram pelo Viana, e isso é muito gratificante, que passaram pelo treinamento da minha avó, pelo treinamento do meu pai. Eu tenho funcionários aqui já há quase 30 anos, então atualmente a gente trabalha numa base de 12 pessoas na cozinha e mais ou menos também essa média de 10 a 12 de atendimento, entendeu? Mas muito de acordo com a época do ano. E durante a pandemia a gente fez um esforço muito grande para manter todo mundo. Fizemos demissões, mas já estamos recontratando. Foi assim uma certa demissão consensual. E agora já estão todos voltando, a retomada está sendo legal. Então tá sendo bem interessante, assim. Pô, eu acho, a gente viu a luta aí nesses 100 dias. Professora, como você vê o crescimento turismo gastronômico nas novas gerações? Será que a gastronomia, qual que é a tendência? Você acha que assim, as pessoas vão procurar a gastronomia? Tá em alta a gastronomia? Como você enxerga isso? Um pouquinho, qual que vai ser a tendência aí vamos lá, no futuro, com a sua noção, com toda a sua expertise na área? Bom, para quem trabalha com turismo, a gastronomia é a bola da vez, né? A gente vê cada vez mais aumentando o número de programas de televisão sobre gastronomia, o número de fotos no Instagram, né? Ainda mais nessa pandemia que as pessoas ficaram em casa, eu acho que o Instagram de todo mundo só tem comida agora. As pessoas estão cada vez mais se interessando por comida, né? Por gastronomia, e por viver a gastronomia como uma experiência. Então, para quem trabalha com turismo, divulgar essa experiência, vender que é capaz de dar uma bela experiência gastronômica, vai atrair com certeza turistas por um longo tempo, porque a gente vê que os jovens estão muito interessados por esse assunto, e os jovens adultos. Então, adultos de 30 anos, é uma geração que tem poder aquisitivo, tem uma formação, tem poder aquisitivo e busca esse tipo de experiência para satisfação pessoal. Tem muita gente que vem fazer um curso de gastronomia hoje, não porque quer ser chefe, não porque quer trabalhar com isso profissionalmente. É um arquiteto, é um engenheiro, é um médico, vem fazer porque gosta de gastronomia e quer vivenciar esses momentos. E são essas mesmas pessoas que vão para o Peru para provar a comida que é conhecida lá, para os restaurantes estrelados na Europa, para conhecer o alimento. Então, são os turistas de gastronomia, que a gente chama, os que vão para conhecer, o que chega na cidade, a primeira coisa que vai buscar é o mercado local, ou o restaurante mais conceituado daquela região.
é investir num turista que vai viver por muito tempo ainda e vai se manter fiel aos seus destinos, né? A pergunta mais agora para você, como é que é essa questão? Licença, Pode falar. eu queria só complementar o que a Zeni estava falando. Eu acho que o jovem é realmente um cliente durante um bom tempo, seja para a cidade. E a valorização da gastronomia e do produto local é a bola da vez realmente. As pessoas buscam o simples e o local. O simples muito bem feito. Então, um peixe, se ele é fresco, se ele chegou ali maravilhoso, você não tem que inventar a roda. As pessoas realmente gostam do simples, do local e do muito bem feito. Nesse sentido, seria muito interessante incentivar o turismo nas comunidades tradicionais, mas com uma certa técnica de gastronomia, entendeu? Essa pessoa, ela vai chegar num lugar, ela vai perceber, nossa, que cozinha limpinha, eu tô aqui nesse fim de mundo, nossa, que guardanapo bem posto, que mesa legal. Então, isso é uma coisa que tem que ser incentivada, e realmente, falando de turismo gastronômico, é a bola da vez, é a cozinha local, o frescor, e é isso aí. O que ia falar, qual que é você falou dessa questão, entrou essa palavra o gourmet, né? O que algumas coisas entrou, o gourmet, o artesanal, e na verdade o Egg falou assim, é o simples, na verdade o que é o gourmet, o artesanal é o simples, né? Quando uma amiga minha arquiteta, ela falou assim, o simples é chique, né? Quanto mais simples é chique, e na verdade o nosso produto, quanto mais fresco e simples é o melhor produto. Mas aí, Og, como que você enxerga, a gente, o Og tem um casal de filhos, como você enxerga que a gastronomia, qual que vai ser a tendência? Porque o restaurante tem 60 anos, imagine a tradição que é, né? E aí, como você consegue pegar a tradição, né? E com hoje o atual, e como você enxerga, qual que vai ser a tua visão aí, que você enxerga de Ilhabela, o futuro gastronômico? Você acha que vai ser mais simples? Vão buscar, agora dessa questão do Covid, coisas mais personalizadas? Qual que é a sua visão dentro desse segmento, que você acha que a Ilhabela vai caminhar na questão gastronômica para os próximos 10 anos, assim, a sua visão aí? Eu acho que, assim, Ilhabela, realmente, o que eu falei antes, é um diamante a ser lapidado, é uma joia, entendeu? A gente, quando fala em simples, pode ser meio tido como pejorativo, mas não. Acho que, assim, o simples, muito bem feito, é o suficiente, mas varia muito do tipo de restaurante. Tem um restaurante de cozinha contemporânea, pode muito bem fazer uma coisa extremamente sofisticada, com técnica, usando ingrediente local. Isso do tipo do restaurante. Eu, no meu caso, eu dou pinceladas de alguma coisa mais moderna, algumas técnicas, e uma coisa que é extremamente tradicional. Só falta eu apanhar se eu tiro um prato que a pessoa comeu há 30 anos atrás, entendeu? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, a manutenção da qualidade é o que conta. As pessoas buscam realmente a qualidade. Então, seja como você vai apresentar o seu prato, se ele tiver qualidade, seja contemporâneo, o que quer que seja, se ele tiver qualidade, ele tem futuro. Não tem como não falar. O meu padrinho, eu falei já para a professora Zenine antes de você entrar. O Darcy, ele come o mesmo prato há 50 anos no Viana. E toda vez que ele come, ele fala, Luizinho, é o mesmo sabor. Imagine esse. E aí ele conta essa história. Então, a manutenção da qualidade é a tradição. Por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque é isso que você não pode tirar um prato. Então, isso é fundamental. E a gente consegue avançar. E um pouco do que vocês estão falando, eu acho que a gente tem que incentivar realmente produtos artesanais para agregar dentro da gastronomia local. Eu acho que isso aí é o poder público, é você de alguma forma incentivar alguns benefícios fiscais para quem quer plantar, ou alguém falou da mandioca, para que pagar tão caro no IPT ou numa área que o cara vai plantio, a gente tem que de alguma forma melhorar, incentivar, dar auxílios fiscais, dar
capacitação, tudo isso gratuito para a gente conseguir ter um produto local, porque ganha, a cadeia ganha, né? Ganha o funcionário, ganha o empresário, ganha o turista, ganha a população em geral. Professor, aproveitando esse momento de retomada das atividades econômicas durante a pandemia, você acredita que é possível os restaurantes, bares e afins funcionarem com segurança e prevenção nesse momento? Como é que a gente viu a preocupação, como é que está funcionando isso? Está em São Paulo, praticamente está funcionando já há um bom tempo. Além de segurança, o que você acha que vai mudar nessa parte aí, por exemplo, de fiscalização, o que já funciona, e como funciona de verdade, porque na questão do restaurante dele atual? Luizinho, a gente tem a legislação sanitária mais exigente do mundo. Se a gente cumprir o que diz a nossa vigilância sanitária, é totalmente seguro o trabalho dentro das cozinhas, como são feitos os alimentos. No salão, é óbvio, tem que ter um espaçamento um pouco maior, né, por conta dessa questão de 1,5 metro do distanciamento, mas acredito que isso vai ser pelo tempo da vacina. Dentro da cozinha, a vigilância sanitária, o Eugen deve lembrar do tempo que eu era professora dele na cozinha, a gente pegava no pé dos alunos e informava isso o tempo inteiro, né? Cobrava essa questão higiênico-sanitária o tempo inteiro. O que vai deixar essa pandemia para o nosso mercado gastronômico, para o mercado gastronômico como um todo? As pessoas vão ser mais exigentes, né? Quando elas forem para um restaurante, elas vão querer realmente ser muito bem atendidas, ter o prato com a qualidade que elas imaginaram quando saírem de casa, ter uma boa recepção, porque senão vai ser muito mais fácil pedir comida. Como nesse período todo mundo se acostumou a usar o delivery, aqui em São Paulo está muito forte essa questão das dark kitchens, as pessoas quase não saindo para comer. Quando elas saem agora é por uma experiência, é para ter um momento de divertimento também, não só saciar a fome. Então, o profissional de gastronomia vai ter que trabalhar atendendo todo esse desejo de experiência, esse desejo de ser bem atendido, vai ter que ter muito cuidado com a higiene do local. Então, isso vai ser mais cobrado do que era antes, com certeza. Deixado. E a gente acompanhou aqui a gente montou todos os protocolos, fiz contato com a associação comercial, o Eugen fez parte de todas as reuniões, a preocupação em atender com segurança, na verdade o empresário começava antes do poder público, ele já ia atrás, ele já ia buscar, e aí, Eugen, para você hoje, como a tranquilidade hoje é a segurança, a gente viu que tá todo mundo, eu falei com o Carlão ontem do Pimenta, assim, eles seguem todo, eles falam, Luizinho, eles fazem a mais do que os protocolos, né, e é impressionante isso, como você entende isso, você acha que vai funcionar agora, a gente tá na pré-temporada, espero, e a gente luta e reza para ser uma temporada boa, porque 100 dias parado não é fácil para ninguém, tem que todo mundo aí perdeu a gordura, se não fechou e não conseguiu, como é que você espera essa nova tendência aí de atendimento? Olha, você que está no ramo, tem a sua empresa. Esse momento, realmente, enquanto não sair vacina, vai ser uma nova situação, né? Mas eu acredito que o mercado vai estar bem aquecido, porque as pessoas não aguentavam mais ficar em casa. A gente tem realmente trabalhar com os protocolos, o distanciamento, mas como não tem viagem para fora, as pessoas vão procurar destinos próximos, entendeu? Sim. É uma retomada bem aquecida, desde que dias de semana tem tido bastante gente na ilha, e lógico, a gente tem que focar nos protocolos, no distanciamento. O que eu tenho notado é que os próprios clientes se fiscalizam, entendeu? Às vezes, alguns mais exaltados pedem mesa para 4 pessoas e sentam em 6. A gente já tem que ir lá, e a mesa do lado ajuda, dá o toque, entendeu? Então, acho que as pessoas estão se policiando, mas em relação à temporada, eu acredito sim que seja uma boa temporada. A gente tem que sempre pensar positivo. Infelizmente, alguns estabelecimentos fecharam. Fico feliz quando eu passo no estabelecimento dos colegas e vejo movimento, vejo todo mundo retomando.
A gente ficou aí um tempo só com os deliveries também, teve que se reinventar. Foi uma experiência diferente, experiência nova, mas eu estou bem confiante para essa temporada. E, assim, lógico, vai ser diferente, mas vamos trabalhar igual. Trabalhar que não pode ficar parado. E a partir do momento que sair uma vacina, ou passar, sair algum tratamento, ninguém sabe, é tudo muito novo, eu acho que tende a dar mais um boom na Ilhabela, né? A Ilhabela, felizmente, está muito em alta, e a gente precisa só, realmente, como eu falei, um diamante a ser lapidado. Eu acho que o que o Eugen falou é a realidade. A gente viu, professora, final de semana com sol aqui, lotou, porque o que ele falou, vão procurar destinos mais perto. O dólar está alto, o euro está alto, Sim. Então vai vir muita gente, vai explorar turisticamente ao Brasil. E a nossa região, ela é perto da capital, São Paulo, e a principal cidade do país. Então isso vai acontecer. Eu acho que a gente vai conseguir estruturar. E a pergunta, né, que o Eugen já iniciou assim, como é que foi? Foi bem difícil nesses 100 dias. Tem alguns comércios que já estavam ruins, eles acabaram fechando. Na verdade, o comércio que já estava ruim, a pandemia acabou, de alguma forma, rompendo a possibilidade dele segurar um pouquinho, né? Então foi bem difícil. Tocou a campainha aqui. E o que a gente entende, olha, você que tá, como que vai ser agora, daqui para frente? O que você espera? O poder público, da questão de quer o incentivo de marketing, que a professora Zini falou, acho que o que precisa, o que você espera? Assim, eu acho que um marketing, um apoio, uma barreira sanitária, talvez uma própria política de projetos educacionais. O que a gastronomia espera para essa temporada, para dar um sufoco para quem está trabalhando? Olha, é muito delicado, né? A gente espera sempre o melhor. Tem muitas coisas que já caíram por terra. A gente não sabe se a barreira sanitária é efetiva. Eu acho que Ilhabela poderia tentar, de certa forma, É difícil falar na palavra controle e restrição, mas a gente não pode deixar Ilhabela superlotar na temporada, porque se tiver superlotado, as pessoas que estiveram aqui e acharam a Ilhabela maravilhosa de novo quando ela estava vazia, elas já vão procurar outros destinos. A gente tem que ter um controle na cidade. E a pandemia deixou vários ensinamentos para a gente, né? A gente não pode falar que é positivo, mas a Ilhabela teve mais limpa, todo mundo respirou, deu uma resetada, definiu prioridades. Sim. As pessoas que têm casa na ilha voltaram para a Ilhabela, antes elas só alugavam as casas, tá com uma qualidade legal, então é tentar manter esse padrão e, de certa forma, não sei como, não deixar hiperlotar a cidade na alta temporada, porque do jeito que tá, a procura eu acho que vai ser grande. Peraí que eu caí, eu caí o meu... vou voltar, segura 30 segundos, eu vou entrar e voltar novamente, segurei. Ok. Você não acha, Zenir, que chegar na cidade está hiperlotada, ninguém consegue trafegar, acaba sendo uma experiência não muito legal? Não tem como. Até a travessia, né? Quando a travessia está muito complicada, já a experiência começa a ser desagradável antes, né? Então tem que... Eu acho que aí é uma parceria com os hotéis da região, né? Tem que ter um controle, não dá para ficar aberto. Voltei aqui, na verdade tocou o telefone e eu acabei caindo, agora voltei. Eu vou só agradecer as pessoas que estão assistindo. Gente, quem está nos assistindo agora, eu estou com a professora Zeni, ela é professora de gastronomia, aí tem graduações, a gente falando um pouquinho da experiência dela. Estou falando com o Eugen, que é chefe, sócio proprietário do Viana, falando um pouquinho do turismo gastronômico, a importância de você valorizar
de você qualificar e você entender isso, né? Falar um pouquinho, voltar aqui para a professora, você fala cozinhando com economia, né? Tem até o que... o Og é maior orgulho, ó. Propaganda. Esse aqui é autografado, maior carinho, pô. Se tem uma pessoa que é competente, é a Zenir. Nossa, impressionante. Impressionante, então, muito legal. Rasgando elogio, esse. Ele já tem, vai lá comer a casquinha de camarão, aí você vai ver só. Já comi. Já comeu, então você sabe o que eu estou falando. Professora, cozinhando com economia, né? A gente tem aí, Ilhabela tem um problema de resíduos sólidos, né? Todo o nosso lixo orgânico vai para Tremembé, a gente gasta um dinheiro gigante com isso, por isso que a gente fala de compostagem, de reaproveitar aí muitos alimentos, o que sobra da carcaça do peixe dá para fazer um pirão e uma sopa. Então, o que você pode falar um pouquinho para a gente? Eu falei que nós temos 56 merendeiras, 64 auxiliares, nós temos 43 unidades. A nossa logística, o alguém sabe, o lixo, cara, é um problema, a gente só tem uma avenida. Assim, quanto mais a gente reaproveitar, quanto mais a gente utilizar, nós vamos ganhar em todos os sentidos. Sustentabilidade, economicidade, valor agregado, economia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tá? E o que é cozinhando com economia, assim, rapidinho, para a gente entender quem está nos assistindo. Estamos falando sobre gastronomia, turismo, estamos falando o potencial da nossa cidade. Então, fala um pouquinho para a gente, por favor, professora. Bom, Luizinho, quando a gente fez esse livro, a gente estava pensando exatamente nisso, em diminuir o lixo, diminuir a quantidade de desperdício de alimento. No Brasil, a gente desperdiça 1/3 do que é produzido de alimento, por incrível que pareça. Às vezes a gente fala, o nosso país é pobre, mas a gente joga fora 1/3 do que produz. E isso é 1/3 de recursos naturais, de trabalho e de dinheiro mesmo, enfim. Então, no livro, a gente fez 4 cardápios, são sazonais, são cardápios de uma semana, então tem uma semana de verão, de inverno, de primavera e de outono, e nesses cardápios a gente dá várias dicas de conservação de alimentos, de compra com consciência, né? Então, eu não comprar demais, eu estou evitando de jogar fora, porque as pessoas têm o hábito de comprar demais, guardar na geladeira e depois de uma semana, 15 dias, jogar no lixo o alimento que não foi utilizado. Então, no livro a gente pensou muito nisso. E aí a gente pensar também em usar produtos sazonais, usar mais produtos descascáveis e não desembaláveis, né? Porque quando a gente descasca um produto, a gente está comendo alguma coisa natural e se sobrou alguma casca, é um lixo orgânico que vai para uma composteira que não vai fazer mal para o ambiente. E quando a gente abre uma embalagem, é mais um plástico, mais um lixo não orgânico no mundo, né? E cozinhar com economia, eu acho que hoje é uma questão de consciência e necessidade. Não só para a dona de casa, como também para o estabelecimento comercial. Ontem mesmo eu fiz uma live, antes de ontem, com uma nutricionista que presta consultoria para o SESC e para diversas empresas. E ela estava falando que chega nos estabelecimentos, por mais programado que seja, chega na câmara fria, tem sempre lá um monte de alimento estragando ou que não tem previsão de uso, aí por um erro de planejamento. Então, planejamento é tudo. Acho que o Oiga, com essa experiência que tem no restaurante de 60 anos dando certo, eles já devem ter fichas técnicas muito certas, já deve ser tudo muito planejado e nada desperdiçado, porque o empresário perde muito dinheiro na compra. Se comprar errado, ele vai jogar fora, ele não vai ter o rendimento que ele precisa e vai ter prejuízo. E a gente não quer que nenhum negócio feche, né? Então, o livro é doméstico, ele tem receitas para o uso de uma família, né? Mas nos cursos de capacitação para cozinheiro, para técnico em cozinha, existe muito do ensinamento de como comprar adequadamente para o empreendimento comercial. Que hoje, eu acho que é garantir
a sustentabilidade do negócio. Eu nunca... a gente cresceu junto, eu nunca tinha visto, por exemplo, quando vem o peixe, a questão, a manipulação, limpar, embalar a vácuo. A primeira vez que eu vi foi no restaurante do próprio Eugen, como a manipulação, como é correto fazer isso, né? E aí a gente percebe realmente, porque é um produto, na verdade é um produto muito valioso, né? E você tem que como valorizar isso. Eugen, você tem uma ação que você faça aí, que seria... é um exemplo, uma coisa assim que é simples, mas que é um reaproveitamento ou um aproveitamento melhor do produto? Aqui, quando chega peixe, lógico, a gente não consegue guardar todas as cabeças para fazer caldo, porque é muito caldo. Então, sim, os funcionários saem no tapa para levar as cabeças para casa. Para fazer pirão, a gente faz pirão no almoço. A turma gosta bastante. A turma do bairro, às vezes, quando chega carga grande, porque se eu ficar guardando todas as cabeças, vai ocupar muito espaço. Então, a gente reutiliza as cabeças para fazer aquele belo pirão, aquela sopa de cabeça que é maravilhosa. Agora tá ficando frio e ia ser muito legal. Gente, já há um tempo também, todos os temperos do restaurante a gente planta ou na minha casa ou na casa do meu pai. Olha que legal. E assim, uma coisa que ficou para trás da gente falar na live é a quantidade de terra que a Ilhabela tem parada e a quantidade de água que a gente tem para regar. A gente podia plantar muito mais na Ilhabela. Então, tentar usar o produto daqui. Tem bons exemplos aqui, tem me falhou o nome agora, mas tem um rapaz lá do Portinho. Eu sei quem é. Diogo. Que planta... tem muita gente que já planta em casa. Assim, o Galeno, lá no Santa Ceva, tem um pessoal que faz uma plantio. Na casa do meu pai, muitas vezes o jantar é só tudo colhido lá da própria casa dele, ele planta muita coisa, então que legal. Acho que a gente podia evoluir nesse sentido, hortas comunitárias. Minha avó conta na Alemanha, no bairro tinha uma horta que cada um tinha ali 2 metros quadrados, e era uma horta compartilhada, se o seu deu mais, passa para o vizinho. Acho que isso é uma política pública interessante para ser implantada na ilha, tanto para a população e em grande escala para os restaurantes. Eu acho que o futuro está voltando isso que você falou, né? Antigamente tinha os próprios comércios locais do bairro, aí virou a geração dos grandes markets, né? Agora está voltando, a pandemia mostrou isso, são os pequenos, a padaria pequena, a vendinha pequena, o restaurante pequeno. Eu acho que isso porque a mobilidade urbana está apertada, muito carro, muita gente, e a gente vai acabar optando por um produto que é próximo, é um produto, na verdade, ele é um produto, vamos dizer assim, mais natura, um produto que não é produzido, você não achar a palavra, não estou achando uma palavra correta, é um produto mais natural, ou seja, né, você vai pegar ele com as propriedades melhores porque foi plantado aqui. E uma coisa que você falou aí é fundamental, é ter um incentivo. Você vê grandes empresários aí que tem áreas que a maioria paga um imenso de IPTU, a gente pode fazer uma parceria e ele empresta aquela área e essa área aí a comunidade pode cultivar e a gente abate no IPTU enquanto isso, e aí você acaba fazendo nas regiões. Eu acho que isso é fundamental, realmente foi um ponto primordial, até porque a gente é uma ilha, a logística não é fácil. Vamos para as considerações finais, a nossa live está dando 1h10. Quer complementar, professora? Pode complementar. Eu ia dizer que essa questão das hortas comunitárias, elas são um item que tem que estar dentro daquele projeto inicial. Quando a gente vai falar de um projeto gastronômico local, a questão de hortas comunitárias, a questão da produção e da compostagem do resíduo orgânico dos empreendimentos é muito importante. Então, um projeto gastronômico, ele envolve o planejamento todo da cadeia de alimentos, né? Desde a produção até o descarte. Sim, e cada vez mais a gente vê aquela questão que o Eugen falou do mais simples, né? Isso das hortas comunitárias, dos vizinhos trocarem, né? Eu produzo mais alface, eu dou para um vizinho, o outro produz mais couve e me dá.
isso era muito comum antigamente. A minha avó, a minha mãe passaram por esses processos. E aí, na nossa vida urbana, a gente foi deixando isso para trás. Mas a gente está no momento de retorno às nossas origens. E isso vai ser muito bom. Isso vai ser fundamental. Vamos para as considerações finais, está acabando, a gente sempre faz 1 hora, já passou 12 minutos, mas que é um papo muito bacana. Ilhabela tem um potencial, o Eugen sempre fala assim, e é um exemplo que eu dou. Ilhabela é um diamante a ser lapidado, a gente tem uma riqueza, fauna, flora, e aí agora a gente tem que fortalecer com esse orçamento que a gente tem, fortalecer e aumentar a nossa riqueza cultural, a nossa riqueza educacional, qualificar a nossa população, porque o futuro nosso é a questão do turismo, e a gastronomia está ligada diretamente nisso, na geração de emprego e renda, então é fundamental. Então vamos para considerações finais. Eugen, obrigado por fazer 8h46 da noite, aí numa quinta-feira. Eu sei que tem família, tem a criançada, a família, mas obrigado por você falar um pouquinho da sua experiência. Eu tenho um orgulho, eu falo, ele é um paizão, mas a gente chega a ser 7 horas da manhã, ele faz o piquenique com a criançada lá, aí a minha esposa aqui, a namorada do Boa, fala assim, tem que fazer igual. Eu falei, se Deus quiser, vamos fazer. Ele é um exemplão, um amigo que trabalhou sempre, tenho o maior orgulho de ser teu amigo e ver aí o exemplo que você é para tua família, para os funcionários dele, assim, respeitam muito ele como pessoa. Então, eu acho que, obrigado por participar da live. Falar um pouquinho, finalizar um pouquinho essa entrevista, o que você espera da gastronomia e o que você vai contribuir aí com está na 3ª geração do restaurante Viana, e com certeza os meus filhos vão aí conversar com os seus filhos, e assim vai, é isso que a gente entende. O que você vê da gastronomia do município de Ilhabela, o que você pretende, um pouquinho para encerrar um pouquinho aqui a nossa participação. Obrigado, Eugen, novamente. Obrigado, um prazer muito grande, Luizinho, Zenir. Nossa, fazia tempo que eu não conversava com você tanto tempo assim, temos que armar mais. A gente podia continuar falando muito, porque o assunto é gostoso, o assunto flui, né? Coisa que a gente gosta, vai como se fosse num papo assim. Falta um vinho, alguma coisa assim, para complementar, um vinhozinho, ia mais longe ainda. Eu tomei aqui, ó, até brincaram comigo, é água, tá? É garrafa de vinho, mas é água. Tá? Eu também tô na o que eu vejo da gastronomia da ilha hoje, assim, bem resumido, muita excelência, muita qualidade, muita variedade, muita determinação, tem um trade bem unido, mas eu acho que ainda falta um pouco de capacitação, reciclagem e oportunidade para os jovens. A gente tem aí só 20% dos jovens formados no Brasil, a gente tem o desemprego entre jovens de 25%. Então, de repente, um programa para quando o jovem vai procurar emprego, ver a capacitação dele, se ele não tem capacitação, já direciona. Dá para fazer mais, mas já está bem legal, entendeu? A gastronomia da ilha, sim, e a gente implantando tudo que a gente comentou aqui, horta comunitária, valorização do pescado, um local legal para descarga, limpeza, venda do pescado, isso é um mercado municipal perto do mar, onde o turista... Foi uma pergunta. Artesanato. Foi colocado aqui. Foi colocado para ter um mercado... um mercado tradicional com pescado, com os produtos naturais, vai incentivar isso. Boa. Eu tenho cliente que fala assim, onde que eu compro um peixe? Eu quero levar para São Paulo. Às vezes não tem, porque o peixe às vezes nem sempre ele deu no dia, mas às vezes deu demais outro dia, entendeu? Então, se você tem a técnica certa de congelamento, um peixe congelado muito fresco, muitas vezes ele é muito melhor que um peixe fresco de 20 dias no gelo, que tem por aí. Ou então alguém que pescou o peixe, congelou, descongelou e vende como fresco. Acontece muito. O mercado tem demais isso. E as pessoas não sabem. Então, se tiver a possibilidade de um lugar onde possa ser vendido para o consumidor final e para os restaurantes, com técnica de limpeza, com tudo certinho, com capacitação, a gente vai longe. Professora, obrigado. Quando nós falamos de gastronomia, sobre potencial, minha professora, ela tem um currículo vasto, ela conhece
uma pessoa que você pode conversar. A gente falou sobre trazer a faculdade, então obrigado por você participar. E aí fala um pouquinho da sua visão, o que você, como professora, conhecedora, tem experiência vasta, o que vai ser a gastronomia, o que você espera da gastronomia e aí para o futuro, e em especial para Ilhabela, né? Isso, um pouquinho para suas considerações finais. Luizinho, eu quero agradecer o convite, foi um grande prazer conversar com vocês, e é um orgulho ver o Oiga. Eu fui professora dele há 15 anos, acho, Oiga. Era um garotão, né, e hoje esse pai de família, dono de restaurante, chefe proprietário do restaurante Viana, que eu tive o prazer de conhecer no ano passado. É um grande orgulho e um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, a gastronomia, a tendência gastronômica é a sustentabilidade, a saudabilidade. Então, a gente vai cada vez mais sair dessa coisa, esferas disso, espuma daquilo, e vai cair na valorização do produto fresco, do produto justo, limpo, né, do produto que tenha uma vertente social, que apoie a cultura local, que apoie os grupos locais. Então, Ilhabela tem um potencial enorme, tem pessoas muito conscientes na ilha trabalhando por isso. Só de de ouvir a nossa conversa aqui, eu fiquei bastante satisfeita, né, ver que tem o Oiga com essa cabeça. Ele trouxe várias ideias aqui durante a nossa conversa, você aberto para isso, incentivando essa parceria, querendo levar a qualificação para a ilha. Então, o futuro aí é o diamante lapidado, como diz o Oiga. Já estou vendo o brilho desse diamante. Obrigado, acho que a gente sai daqui com... É uma aula, né? Assim, na questão de gastronomia, hoje eu tive a oportunidade de ter uma aula com você, professora, com o Oiga, que é chefe. Eu, resumindo, trabalharia em 3 pilares principais. Os principais pilares, eu acho que é você valorizar e estruturar todos os produtores, os pescadores, todos os nossos produtos, né? Como o poder público poderia incentivar, valorizar, capacitar e dar treinamento para a gente ter esses produtos com qualidade. Aí pode entrar também a questão de um mercado municipal, um entreposto de pesca, incentivo. Isso acho que é fundamental para a gente ter essa questão da sustentabilidade e ter essa questão dos produtos locais. Ilhabela tem uma marca que já tem, mas potencializar isso. E aí nisso vem também a questão do SIM, que quando o município conseguir adquirir os produtos, né, os pescados, vai estruturar a pesca, vai romper uma barreira gigantesca. O pilar seria a questão da capacitação, tanto a parte de faculdade mesmo de gastronomia, que isso demoraria num governo 2 anos e meio para você construir, você implantar, mas também a questão de toda a capacitação, copeira, minha auxiliar, logística, são cursos que você falou desde 6 meses a 2 anos, isso, e 4 anos. Eu acho que então tem que começar uma grade com todos esses cursos. Eu acho que a capacitação é fundamental. E aí pula um pouquinho para a educação. Nós temos 54 merendeiras, capacitar as nossas escolas e juntar a parte. E aí o terceiro pilar, que é o marketing. Quando você tem toda essa infraestrutura, os nossos produtos adequados, incentivos fiscais para os pescadores, para os nossos produtos, aí nós temos uma capacitação qualificada, aí entra o marketing. Que o marketing, que é? O marketing é você conseguir juntar o trade turístico, o poder público tem que chamar a gastronomia e falar quais são os melhores festivais, quais são as melhores datas, fazer aí um conselho, como você falou, de todos esses profissionais e elaborar um marketing muito bacana, desenvolver um plano de marketing. Eu acho que toda cidade que a gente falou, toda cidade que a gente falou tem um plano de marketing, assim, Socorro, Brotas, Gramado, e aí isso não muda a cada secretário ou a cada prefeito, isso, quem comanda isso é o trade turístico, é a gastronomia e hotelaria, então isso é fundamental, e aí você conseguir estruturar esses 3 pilares, a gente vai ter um futuro maravilhoso, e aí lapidar esse diamante, e além de lapidar esse diamante, colocar ele numa vitrine, né, e assim que aí você consegue, eu acho que tem que lapidar, e aí depois você montar a joia, que é o município de Ilhabela. Eu acho que
essa aula que eu tive hoje, essa aula que eu vou agregar dentro do plano de governo, enfim, do nosso projeto, que é um projeto político, mas e agradecer. Agradecer a todos que estão nos assistindo, as perguntas, não consegui responder todas as perguntas, se tiver alguma dúvida técnica, eu vou fazer contato com a professora Zenir ou com o Eugen, e agradecer vocês mais uma vez, obrigado, um aulão, o turismo gastronômico do município de Ilhabela é fundamental, e obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Eugen, novamente, obrigado, professor. Boa noite. Obrigada, Valeu, boa noite. Boa noite, Abraço boa noite. a todos. Falou.